Deus tem uma palavra para compartilhar com você hoje, sabia disso? Uma palavra que vai edificar demais a sua vida. Uma palavra que vai trazer para você resposta, direção e vai te dar um discernimento daquilo que você está passando nos últimos dias. E a Ludmila vai compartilhar aqui o texto básico conosco e o tema, para você que não sabe ainda qual é o tema dessa palavra. Eu acredito demais que essa palavra vai abençoar a sua vida e o tema dela diz que é derrubando as muralhas da vida. Quantos aqui tem muralhas que precisam ser derrubadas? Levante a mão e fala ai, 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 ai. Bota a mão na cabeça e fala assim, Deus tenha misericórdia. O texto base está lá em Josué, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1 ao 4 e depois nós vamos pular para o versículo 20, que diz assim. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía e ninguém entrava. Então, o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante o quê? 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Coloca a mão sobre o seu coração e repita essa oração comigo. Pai de infinito amor, graça e misericórdia. Nós oramos, Pai, em prol da Tua palavra nesse momento. Ó Deus, não sou eu mais compartilhando a Sua palavra, mas é o Teu Espírito Santo ministrando, ó Deus, ao coração de cada um de nós. Ó Deus, que importa que o Senhor cresça e que eu venha diminuir. Ó Deus, o espírito do mal não tem liberdade, ó Deus, nas nossas vidas, não tem liberdade nesse momento. Mas o Teu Espírito Santo tem total liberdade, livre acesso ao coração de cada um de nós. E nós pedimos ao Senhor, manifesta a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas e fale, ó Deus, conosco, com cada um de nós, conforme a nossa necessidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu acredito que cada um de nós passamos momentos na nossa caminhada que as muralhas precisam cair. E por exemplo, que nós acabamos de ler é um exemplo clássico relacionado ao nosso evangelho, de que as muralhas elas vão cair. Mas as muralhas, elas caíram sozinho do dia para a noite, irmãos? Não. As muralhas, ela caiu por um forte vento? Não. A muralha caiu somente por causa da vontade de Deus? Não. A muralha caiu somente por causa da vontade do povo? Também não. Foi uma concordância da vontade dos céus com a vontade também da terra. Irmão, porque muitas das vezes Deus ele vai entregar bênçãos nas nossas mãos, mas essas bênçãos dependem também de algumas atitudes nossas. Porque se o povo ela não rodeia a cidade, se eles não buscam o sobrenatural de Deus, as muralhas, irmãos, tampouco iam cair. E antes de chegar ao cumprimento da promessa de Deus do povo chegar a uma terra que mana o quê? Leite e mel, o povo se deparou com a muralha, irmão. Mas a terra, ela mana o quê? Leite e mel. Mas não existia, irmãos, outra maneira de chegar à promessa se não fosse o quê? Derrubando a muralha. Talvez você olhe para a sua vida nesse exato momento e existe alguma situação que você deseja viver o milagre da parte de Deus, mas que existe ainda uma muralha que precisa ser derrubada. Jericó, irmão, ficava bem pertinho de Canaã e um vale que fica perto dali. Talvez você esteja bem pertinho de chegar aonde? Na terra prometida, na sua vitória, chegar no seu milagre. Mas entre você e o seu milagre existe um vale.
Existe um vale, irmão João, entre você e o seu milagre. E aí a gente fala, o que eu vou fazer diante desse vale? Eu peço a Deus para abrir esse vale, eu peço a Deus para andar sobre as águas, eu peço a Deus para esse vale se secar, o que eu faço? E no vale, de frente para a muralha, que muitas das vezes nós nos deparamos na nossa vida. Parece que a gente dá o nosso melhor, a gente olha para frente, olha para a esquerda, para a direita, olha para trás, a gente dá tudo do melhor e parece que o vale não seca. Esse vale não, a gente não pula, a gente não passa. Parece que a gente está dando todas as nossas energias, a gente está jejuando, a gente está buscando a Deus, a gente está dando o nosso melhor, mas o raio da muralha não cai. Vale e uma muralha é quando você está enfrentando uma fase difícil da sua vida. Um momento onde as coisas não estão boas assim, irmão. Como eu disse, você está fazendo tudo de melhor, mas não está como você gostaria. Irmão, parece que Deus cessou a boca. Parece que Deus decidiu fazer lei do silêncio. E você se sente perdido, você se sente perdida, você se sente o quê? Fraca. E você ainda está de frente de um grande problema e de um grande obstáculo. Você fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Você talvez está a ponto de desistir, irmãos. Está a ponto de chutar o balde, você está a ponto de largar tudo. Por que, irmãos, a gente encontra muralhas na nossa vida? Primeiro ponto aqui é porque Deus quer trazer alguns direcionamentos, irmão, e alguns ensinamentos para nós. Ele quer nos direcionar à mudança. Existem coisas que só consegue aprender em momentos de grande dificuldade, irmão. Em momentos de muralhas, nós ficamos mais quebrantados, mais sensíveis à voz de Deus, para fazer o quê? Fazer mudanças. Consertar o que precisa ser consertado, melhorar onde precisa ser melhorado. E muitas das vezes, irmãos, a muralha é necessária para mudar as nossas atitudes, para mudar algumas coisas nas nossas vidas. Uma muralha pode melhorar ou pode o que, gente? Piorar. Só depende de nós. Na célula aqui presencial, na terça-feira, nós estávamos lá compartilhando das nossas experiências. E algo me chamou a atenção de todo momento daquela célula, foi algo relacionado ao que eu vou falar agora, irmã Raquel. Eu falei assim, irmãos, não importa se você está numa terra que mana leite e mel, a terra prometida, o melhor país do mundo, a melhor terra do mundo, o melhor cenário do mundo, se você não estiver bem, irmão, internamente. Guarde isso. Você pode estar no melhor lugar do mundo, mas se você não estiver bem consigo mesmo, esse lugar do mundo, melhor lugar do mundo, vai se tornar o pior lugar do mundo. Porque, irmão, primeiramente tudo começa do lado de dentro, para depois o quê? Acontecer do lado de fora. Por que tem tantas pessoas que vêm para os Estados Unidos e falam, não, o sonho americano, lá a terra onde tudo é possível, onde eu vou viver o melhor, e chega aqui, irmão, entra em depressão, acaba com a própria vida e volta para o Brasil, volta para onde veio. Porque, irmão, não é a terra, mas sim você. Não é a terra que te abençoa, é você que abençoa a terra, irmão. E as muralhas, muitas das vezes, Deus permite ela acontecer para colocar a gente no nosso devido lugar, irmãos. Para Deus tratar áreas nas nossas vidas que precisam ser tratadas, para a gente tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Por exemplo, existem pessoas hoje que só estão dentro da igreja porque em algum momento da vida elas verdadeiramente enfrentaram uma muralha. Por exemplo, quando eu fui para a igreja, não foi por amor. Foi porque eu perdi uma pessoa dentro da minha casa, um infarto fulminante.
E eu, a partir desse momento, eu tive crises de ansiedade, tive depressão, ataques de pânico. Eu não sabia como lidar com esse vale na minha vida, eu não sabia como lidar com esse problema. E qual foi a resposta que eu encontrei? Foi assim: bom, se eu não sei lidar, eu sei quem pode lidar, que é Deus. E aí eu entrei no Conde Pax no domingo, na sexta-feira, saí no domingo completamente liberto, transformado por isso, irmão. Mas às vezes, irmão, nas nossas vidas, Deus permite a gente passar por uns vales, porque esses certos vales vão nos colocar no centro da vontade de Deus. Irmãos, algumas coisas têm que dar errado nas nossas vidas. A gente não quer. Ah, mas como assim? Irmãos, algumas coisas vão dar errado na sua vida. Mas não é porque está dando errado que Deus não está com você, que Deus te abandonou, irmão. Não é assim. Não é porque um vale apareceu, que uma muralha apareceu, que Deus não te ama mais. Ou que Deus tem preferidos. Não é assim. E o segundo tópico aqui que a gente pode aprender com as muralhas é que Deus, Ele quer que o nosso nível de fé seja aumentado, irmão. Mas, à frente de Josué, ele orou, o que Josué fez? Ele orou para a terra parar. Você já pensou, irmão? Hoje, se você pesquisar na ciência, eu já vi, inclusive, por incrível que pareça, eu vi isso nesses últimos tempos aí, um estudo relacionado o que aconteceria se a Terra parasse por alguns segundos. Irmão, acabou a Terra. Resumindo aqui, a Terra acabaria. Desastre, tsunamis, terremotos, as piores coisas assim relacionadas ao efeito, né, da natureza, seria uma catástrofe mundial mesmo, acabaria com a Terra, se a Terra por alguns segundos ela parasse de se movimentar. Mas a Bíblia relata que Josué, irmão, ele orou e a Terra parou. Nós precisamos ter experiência de sobrenatural de nossa vida com Deus, irmãos. O que acontece muito hoje em dia é que as pessoas elas creem muito em milagre, elas falam muito sobre milagre, mas elas não querem depender de milagre. Ela faz de tudo, na verdade, para o quê? Não depender de milagre. E existem experiências, irmãos, que a gente vai compartilhar, que Deus permitiu nos passar, que vai alcançar outras pessoas. E terceiro, porque Deus quer que você veja aquelas pessoas que estão realmente do seu lado, irmão. No momento que a churrasqueira está ligada, irmão João, no momento que a despensa está cheia, onde há recursos financeiros, viaje para cá, viaje para lá, chega qualquer hora dentro de casa, tem picanha, tem um pastelzinho gostoso, tem um caldo verde, tá tudo muito bem. Tem muita gente do nosso lado, sim ou não, irmãos? Muita de gente. O telefone toca adoidado. Vamos sair, vamos para a pizzaria, vamos no cinema, vamos. Vamos para Arraial do Cabo, vamos em Búzios, vamos viajar para fora do país, vamos. Tem um monte de gente. Mas quando você está passando na moenda, irmão, você vê quem é de verdade. As pessoas que verdadeiramente se importam com você, as pessoas que verdadeiramente se preocupam com você, as pessoas que são verdadeiramente seus amigos, irmãos. É no momentos de dificuldades, de vale, de deserto, de desafio que a gente vê quem é que está do nosso lado mesmo, irmão. É verdade ou não é verdade isso, irmãos? E quais são as pessoas hoje que estão do seu lado? Quais são as pessoas hoje que estão junto com você na caminhada? Quais são as pessoas hoje que têm te aconselhado? Quais são os conselhos que você tem ouvido mediante aos seus vales que você tem enfrentado na sua vida? Quem é que está do seu lado junto contigo, irmão? Essa pessoa te ajuda você a ser uma pessoa melhor ou pior? Ela te aproxima mais de Deus ou ela te afasta mais de Deus, irmãos? Júnior, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos,
Eu tenho uma família grandona e eu conhecia muitas pessoas. Mas quando eu cheguei aqui, eu conto nos dedos as pessoas, durante esse tempo que eu estou aqui, que me mandou mensagem, que me ligou, que se preocupou, que falou comigo. Porque o vale, as muralhas, os desertos e a distância, irmão, vai revelar quem são as pessoas que estão do seu lado de verdade. E o que a gente pode aprender, irmão, com Josué para derrubar as nossas muralhas? Para nós superarmos os obstáculos da vida, para nós superarmos os desafios. Como é que a gente pode aprender com esse grande homem de Deus, irmãos, que fez a terra parar? Como é que eu e você pode derrubar as muralhas das nossas vidas, irmãos? Como é que a gente pode passar por esses desertos? Afinal, a gente se sente muitas das vezes tão perdidos. Quem aqui nunca se sentiu sozinho no meio da caminhada? Quem aqui nunca se sentiu cansado porque não conseguiu superar um obstáculo na vida? Quantas das vezes a gente chora e ninguém vê, irmão? Quantas vezes a gente se questiona para Deus, pensando que Deus nos abandonou, ou que Deus desistiu para a gente, e a gente fala, Deus, por que eu estou passando por isso? Ou então, Deus, por que o motivo desse silêncio? Eu só quero entender as coisas. E você tem se sentido assim, dia após dia, tempo após tempo, mês após mês. Você está cansado porque o ciclo passa ano após ano, esse problema permanece, esse fardo que você está carregando, ele já está super mega pesado, irmãos. Essa muralha, você já se cansou por ela, você já deu 7 voltas, você já deu 14, você já deu milhares de voltas, essa muralha não caiu, irmão. Você já gritou, você já clamou, você olha a Bíblia e fala assim, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o coração. Parece que você busca a Deus, você se importa e você não acha. Aí você olha outro versículo e fala assim, quando você clamar, quando você pedir, quando você aplicar a sua fé crendo, qualquer coisa que você pedir, eu vou te dar. Aí você aplica a fé, aí você clama, aí você faz jejum, aí você faz campanha, aí você vai na igreja, aí você participa da célula, você se envolve, você clama e parece que a resposta não vem. Quem aqui nunca se sentiu assim, irmãos? Quem é que nunca se sentiu sozinho ou perdido no meio dos desertos da vida? E nós vamos aprender aqui com Josué, com esse grande homem de Deus, o que a gente pode fazer, irmãos, para nós derrubarmos as muralhas da vida. Quem quer saber como é que derruba a muralha, aí dê um glória a Deus, levante a mão e fala assim, eu quero aprender mais de Deus nesse culto. Amém, irmãos? Anota aí, eu aconselho a você, inclusive, a vir participar desse culto, com papel e caneta na mão, porque cientificamente, neurologicamente falando, quando você participa de um culto, você anota, as chances são de você gravar isso, vai ser muito maior do que simplesmente você ouvir. Isso é qualquer didática da vida. Primeira coisa é, não caia no erro de murmurar, irmão. Josué poderia o quê? Dizer qualquer coisa. Deus mandou para fazer isso agora. Por que Deus me mandou fazer isso agora, irmão? Josué poderia falar qualquer coisa, irmãos. Josué poderia se questionar, murmurar. Eu mesmo já tive momentos na minha vida que eu falei assim, Deus guarda a minha boca. Por quê, irmão? Como eu falei, tem momentos que a gente passa no deserto e a gente fala assim, meu Deus do céu, por que isso? E o pior erro que a gente pode fazer é se questionar. Depois de um tempo, irmã Márcia, devido àquele momento eu fui entender, eu falei, Deus, obrigado pelos desafios que eu passei, porque, irmão, querendo
ou não querendo, gostando ou não gostando, os desafios da vida estão aqui para nos amadurecer, nos promover. E teve um momento na minha caminhada que eu estava passando por um deserto, que existia, irmã Márcia, uma grande muralha na minha vida, e que eu comecei a me decepcionar com Deus. Eu comecei a falar assim, Deus, mas como é que pode eu estar fazendo tudo certo, eu dando o meu melhor, dizimando, ofertando, abençoando família, servindo na igreja, dando o meu melhor, e eu ainda estar passando por essa situação, e parece que o silêncio de Deus reinou na minha vida, irmão. Eu não tinha direção nenhuma, eu falei assim, Deus, não é possível. E eu comecei, irmã Márcia, a fechar o coração. Eu não falava nada, mas é como se eu olhasse para Deus e falasse assim, Deus, o Senhor está sendo um pai carrasco comigo. Eu não falava nada, mas eu pensava isso. Eu falava, Deus, não é possível. A sua palavra diz que o Pai terreno, sendo mal, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao vosso Pai celestial também não vos dará todas as coisas, mas comigo não está acontecendo. E o meu coração começou a azedar, irmão. Meu coração começou a fechar. Porque eu me questionava, Deus, eu não escuto a sua voz. Eu não estou ouvindo nada. E isso que me entristece, porque nem uma direção estou ouvindo, nem uma voz eu estou ouvindo sua, nada está acontecendo aqui do lado de dentro, que o meu coração começou a fechar. E Deus foi ministrando meu coração, ministrando. Aí depois de um tempo, eu comecei a falar ao contrário, irmã Márcia. Eu falava assim, Deus, o Senhor nunca errou. O Senhor é perfeito. Se eu estou passando por esse deserto ainda, é porque existem coisas que eu preciso aprender e que eu ainda não aprendi. Existem áreas que eu preciso amadurecer, que eu ainda não amadureci. Existem coisas que eu preciso crescer e ainda não me desenvolvi, irmão. E eu falei, Deus, o Senhor é perfeito. Agora eu entendo que o problema sou o quê? Eu? O problema não está do lado de fora, irmão, mas o problema está do lado de dentro. E aí, irmã Márcia, tudo começou a mudar. A percepção toda começou a mudar. E uma das coisas que eu mais tenho aprendido nos últimos tempos é aprender a ouvir o silêncio de Deus. Sabe por quê, irmão? Uma coisa Deus ministrou no meu coração. Se você não aprender a ouvir o meu silêncio, a discernir o meu silêncio, como você quer conduzir uma igreja lá na frente? Aí eu tomei 2 tapas na cara, saí correndo, chorei e voltei com o rabinho entre as pernas depois. Porque eu e você precisa aprender, irmão, a ouvir quando Deus se cala. Deus não vai sair gritando pra gente. Deus, ele quer que você e eu aprenda a ouvir quando é ele que fala e quando que é o diabo que fala, ou então quando é o nosso emocional que está falando, irmão. Porque tem lugar que a gente não se mete, que a gente não era para se meter, irmão. Tem lugar que Deus quer que a gente gente não vai porque a gente não acha que não é da vontade de Deus, irmão. Eita, Jesus! Existe tribulações, existe desertos, existe muralhas, irmãos, que só vai cair quando eu e você aprender a ouvir a voz de Deus, irmão. Depois eu vou colocar no grupo uma mensagem da Thalita Pereira. Irmãos, foi uma mensagem que, meu Deus do céu, eu chorei tanto ouvindo aquela mensagem, que Deus falou tanto comigo. Que ela falava exatamente sobre a importância da gente aprender a ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu posso falar assim que uma das coisas mais importantes na vida de um crente, principalmente de alguém que está num cargo de liderança, seja líder de célula, seja supervisor, seja à frente de uma igreja, é aprender a discernir quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Porque você acha que tem igrejas que você vê na internet que, irmãos, eu falo, meu Deus do céu, o Senhor sabe todas as coisas, que estão lotadas, porque o pastor está com o microfone na mão,
Aí vira para um, eis que Deus te diz, e blá blá blá, aí vira para outro, e bli bli bli, e toma, e não... Eu falo, meu Deus, tem misericórdia em nossas vidas. Deus se manifesta dessas maneiras, sim ou não, irmãos? Claro que sim. Mas cuidado. Cuidado com as armadilhas do diabo, porque o diabo, ele sabe a Bíblia de qual é salteado melhor do que eu e você. Você sabia disso? Aonde está isso, Alex? Ele levou Jesus no alto do monte e começou a recitar a Bíblia para Jesus. Por exemplo, ele falou, se tu és filho de Deus, te jogue daqui, porque lá embaixo Deus vai te acolher. E Jesus respondeu o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele falou, você está com fome, né, miserável? Ah, você está com fome. Peça a Deus que transforme essa pedra em pão. Onde está isso, irmão? Tudo na palavra. E Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, irmãos. Tem livramento de Deus no meio dos vales, há livramento de Deus no meio das muralhas, há livramento de Deus no meio dos desertos, porque eu sei quem luta por mim, eu sei quem luta as minhas guerras, e essas muralhas, esses vales vão passar, irmão, e nós vamos entrar numa terra que mana leite e mel. Eu e você vamos viver, habitar, morar, criar uma moradia numa terra que mana leite e mel, irmãos. Nenhum deserto, irmão, dura para sempre. Deserto não é lugar de moradia, irmãos. Deserto é lugar de passagem. Essa muralha. Agora fala mais uma vez, eu vou passar sobre esse vale. Amém, irmãos? E o segundo tópico para a gente quase encerrar aqui. Não abra mão da presença de Deus na sua caminhada, irmão. Irmão João, existem dois tipos de pessoas quando estão mediante uma muralha, ou então mediante o deserto da vida. Duas características de um crente. A primeira característica do crente é quando ele enfrenta um desafio na vida, ele se aproxima mais de Deus. Existem pessoas que elas correm mais para a presença de Deus. Elas já oravam, elas já faziam jejum, mas no momento de deserto isso se torna mais intenso. Elas priorizam mais. Ela não ia para a vigília, mas agora ela começa a ir. Ela não ia na consagração aos sábados, mas ela já começa a ir. Ela só frequentava o culto, agora ela vai na célula. Ela só orava aquela oração diária de arroz e feijão, mas agora ela busca a Deus, ela tem intimidade com Deus. Ela intensifica o período de busca. Ela se torna um cristão muito mais fervoroso do que ela antes. Glória a Deus, porque nós somos assim, eu profetizo, amém, irmãos? Mas, infelizmente, existe a segunda característica de alguns cristãos, que ele está na igreja, irmão, ele está servindo a Deus, está empenhado, está liderando, está servindo, está se consagrando, jejum, oração, culto de jovem está lá, culto de adolescente está lá, culto de casal está lá, encontro de impacto está servindo, tem radical está lá, o cara está lá. O cara passa um deserto, enfrenta uma muralha. Aí o que ele faz? O contrário do primeiro. Ele se afasta de Deus. Porque ele começa a se questionar. Ora, se eu estou fazendo tudo certo, eu estou passando por isso, então eu vou me afastar de Deus. Tem pessoas, Júnior, que viram e falam assim, eu vou sair da igreja por quê? Porque Deus é muito lento. Coloca a mão na cabeça e fala, ai, 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 ai. Irmã, por que você está saindo da igreja, irmã? Ah, porque eu já orei muito e Deus não me respondeu, não. E por incrível que pareça, o afastamento ele começa de uma maneira bem sutil. É porque aqui nós não estamos em um templo, né, físico. Nós estamos pela internet, cada um num conforto na sua casa, mas falando de um templo físico, presencial, normalmente tem as fileiras da igreja. Diante do altar, tem a primeira, a segunda, a terceira e vai indo lá para o final, que mais perto da porta. Quer ver uma pessoa quando ela
indica que ela vai estar fria e começa a se afastar, aquela pessoa que sentava lá na primeira cadeira, mais perto do altar possível. Ela começou a ficar um pouco fria, um pouco mais abatida. A pressão está grande, ela começa a se entrar mais atrás, no meio. Aí daqui a pouco passa mais um tempinho, o problema continuou. Ela já começa a sentar para aquela galera que não para de conversar durante o culto, que é lá no final, pertinho da porta da saída. E se essa pessoa não tomar cuidado, irmão, eu sinto te dizer, mas é clássico isso acontecer. Ela sai da igreja. Só por causa disso. Quer ver um outro sinal simples de que a pessoa ela vai fugir da presença de Deus? Que ela vai abrir mão da presença de Deus? Ela sempre foi fiel a Deus. Sempre foi fiel a Deus. Dando dízimo, dando oferta. Aí você vê que ela falhou um mês. Ela falhou um mês, consertou no outro, voltou. Aí daqui a pouco, no outro mês, ela falhou de novo. Aí ela pediu perdão a Deus. Aí quando ela vai ver, irmão, ela parou de ir para a igreja. Você pode perguntar as maiores igrejas do Brasil, pessoal da tesouraria, perguntar aquele irmão que se desviou, como é que estava o dízimo dele. E ele vai te falar exatamente isso. E Josué, irmão, ele não abriu mão da presença de Deus. A arca representa a presença de Deus, irmão, e Josué jamais abriu mão da presença de Deus. Se Josué jamais abriu a mão da presença de Deus, quem é eu e você, irmão, para abrir mão da presença de Deus nas nossas vidas? A presença de Deus não é só aqui no domingo, durante o culto, não. O culto já vai acabar, irmão. Faltam alguns minutos para o culto acabar. Mas a presença de Deus ela tem que continuar na sua casa, irmãos. A manifestação da presença de Deus tem que continuar na sua vida, irmãos. Está trabalhando? A presença de Deus tem que estar com você, irmãos. Está dirigindo, está no ônibus, está na escola, sei lá onde você está, mas a presença de Deus sempre tem que estar com você, irmão. Aonde você for, a presença de Deus tem que estar com você. E melhor do que isso, irmão, é a manifestação da presença de Deus. Porque uma coisa é Deus estar presente, outra coisa é Deus se manifestar. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe, está em tudo, em todos os lugares ao mesmo tempo, irmão. Mas é extremamente diferente quando a presença de Deus se manifesta, irmão. Já viu aquela pessoa que ela é tímida? Ela está num ambiente, está todo mundo conversando, batendo boca, discutindo, né? Discutindo no modo saudável que eu tô falando. Aí a pessoa está lá quietinha, não fala nada. A opinião dela é indiferente, ela não se manifesta. É como se aquela pessoa não estivesse ali, não é verdade? E muitas das vezes nós tratamos Deus assim. Deus está presente no ambiente, mas nós não o valorizamos no ambiente. Irmão, você e eu, nós precisamos valorizar muito mais a presença de Deus nas nossas vidas, a manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. Tenha ciência, aonde você for, desde o momento que você acorda, o momento que você vai dormir, do período que você está dormindo, a presença de Deus ela está sobre a sua vida, mas a manifestação da presença de Deus é algo diferente. É algo onde eu e você precisa manifestar para que ela se manifeste. E terceiro, para a gente seguir para o final, volta lá rapidinho, pulou o tópico, o nome do tópico, o terceiro ali. Seja uma pessoa de fé. Obrigado, não pode passar. Esteja determinado, irmão, a ir até o final e vencer, irmão, as batalhas da vida. Eu já falei aqui para vocês que eu passei por problemas porque eu desisti, irmão. Teve um determinado problema que ele aumentou, complicou muito mais na minha vida porque eu desisti. Lembre-se que desistir, irmão, não é uma opção. Desistir não é para mim, não é para você. Abrir mão é uma coisa. Quando Deus fala comigo que eu tenho que abrir mão de determinada situação, é totalmente o contrário do que você desistir, irmão. Lembre-se, abrir mão é uma coisa, desistir é outra completamente diferente. Abrir mão é algo que Deus nos direciona e desistir é quando a carne nos direciona.
Não desista da sua família, não desista de vencer essa muralha, não desista de derrubar esse gigante não, irmão. Não desista do propósito de Deus na sua vida, não desista do seu chamado, não desista do seu ministério, irmão. Sabe por quê? Se Deus ele é por nós, quem vai ser contra nós? Não desanime de lutar, não desanime de perseverar. Você vai conseguir sair dessa, você vai conseguir vencer dessa batalha, irmão. O grito que Deus falou para Josué dar junto com o povo foi um grito de fé, um grito de ousadia, um grito de determinação, um grito de coragem, e a mesma estratégia que Deus ensinou para Gideão na luta contra os midianitas, irmãos. Não desista, irmão. Grita, chore, peleie, mas não deixe de pelear, de guerrear essa batalha, irmão. Sabe por quê? Deus é quem luta as nossas guerras. Deus quem luta por mim. É Deus que luta por você. Deus vai adiante de você, abrindo o caminho, fazendo verdadeiramente os milagres acontecer, trazendo provisão, trazendo favor, trazendo milagre, trazendo bênção, trazendo conquista, irmão, trazendo vitória, derrubando gigantes, derrubando as muralhas, fazendo mar se abrir. Deus está indo com você, diante de você, mediante essas batalhas, irmão, mediante os desertos da vida. É Deus, irmãos, não é por mim, não é você, é a mão de Deus nas nossas vidas, não é na nossa força, irmão, não é no nosso braço, é na força de Deus, é na vontade de Deus, é na hora de Deus, irmão, porque debaixo dos céus existe um tempo determinado para todas as coisas, irmãos. Nós somos mais do que vencedores, é o que está na palavra, irmão. Deus ele fala a sua palavra, pode 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas você não vai ser atingido, irmão. Deus te cobre debaixo das suas asas, debaixo das asas do Senhor você sempre estará seguro, irmão. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na angústia, irmão, na tristeza, nas adversidades, irmão, nos momentos mais bonitos das nossas vidas, nos momentos mais belos e também nos momentos mais desafiadores, nos momentos mais difíceis, mas Deus sempre nos garantiu: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei, eu sempre estarei com você por onde quer que você for, todos os dias da sua vida, irmão. Então aplaude Jesus por essa palavra, pelo amor de Deus, irmãos. Respira fundo e fala assim: Deus é bom. Efésios 6,13 diz que, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais o quê? Resistir o dia mau. E havendo feito tudo, o quê? Fique firme, irmão. A Bíblia fala: fique firme, fique constante, irmão. Seja abundante na obra do Senhor, irmão. Esteja motivado, irmão. Esteja firme. Esteja crendo: ei, o meu Redentor ele vive, por fim se levantará ao meu favor, que aquele que prometeu é fiel para cumprir, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, irmão. Esteja motivado segundo a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, quem te fortalece é esse Deus. Então se motiva com base nessa palavra, aplique fé com base nessa palavra, porque quem te motiva, quem luta suas guerras é Deus, irmão. E outra, coloca a sua vida, coloca a casa em ordem, irmão. Eu sou um tipo de pessoa, irmã Raquel, que eu detesto bagunça. Eu não gosto de bagunça e de sujeira. Apesar de ser homem, glória a Deus por isso. Eu gosto das coisas organizadas no seu devido lugar e a limpeza. E glória a Deus que minha esposa, ela é a mulher da limpeza. Eu sou da cozinha, ela da limpeza. Glória a Deus por isso. É um combinado que a gente fez quando a gente casou. Ó, eu sou da cozinha e você é da limpeza. Porque para mim cozinhar, por mais que às vezes eu esteja cansado, é uma terapia. E ela toca o barco na limpeza. A gente precisa colocar nossa casa em ordem. A gente precisa verdadeiramente tomar cuidado
Como anda nossas casas? Como anda nossa comunhão com Deus, irmãos? Como anda os desejos dos nossos corações? Tem desejos, irmãos, que eles vão nos levar para caminhos maus. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é um coração, ele é enganoso. Cuidados com os seus desejos, cuidados como é que estão as coisas, irmãos. Como é que estão as situações na sua vida. Arrume a casa. Nos momentos desafiadores é onde eu e você precisa arrumar a casa e ter muita comunhão com Deus, irmãos. O que você precisa consertar dentro da sua casa? Esses dias mesmo eu cheguei em casa e a porta do quarto não estava fechando. A gente rodava assim um negocinho com uma chavezinha para rodar, não fechava. Aí eu fui sair de manhã, puxei a porta, não fechou. Aí eu falei, quando eu chegar vou ver isso. Peguei a chave, fui lá. Em alguns minutinhos só afrouxei o parafuso e apertei novamente. Consertei o negócio rapidinho. Que estava travando, né, o negocinho. Você tem colocado atenção para consertar as coisas que precisam ser consertadas na sua casa? Óbvio que nós estamos ressaltando os quesitos espirituais. O que você precisa endireitar dentro de você, irmão? Você acha que a tristeza é de Deus? Você acha que você se sentir desanimada para qualquer coisa, você não tem ânimo para nada, isso é de Deus na sua vida? As pessoas te chamam, vamos ali, não estou afim, estou cansado, está desanimado, não tem ânimo, não tem alegria dentro dessa casa. Cadê a alegria dentro dessa casa? Cadê aquela mulher que lavava o banheiro tacando água pro alto e quase caía de tanta alegria lavando aquele banheiro? O louvor é lá nas alturas, irmãos. A música é lá nas alturas. Cadê essa alegria novamente? Cadê aquele amor de quando você pegava a panela, irmão? Ninguém fazia um arroz como você. Ninguém faz aquele ovo frito como você. Que você olha para aquele ovo e fala, eu não aguento mais comer ovo. Mas você tem ovo, irmão. Irmã Mari, ontem eu vi um vídeo de uma menina que ela estava assim, em cima de um barco, né, em um lugar muito bonito. Aí ela estava dizendo assim, tome cuidado, para você não estar tão preocupado com o futuro, de estar esquecendo que você está vivendo as suas orações do passado. Vocês estão entendendo? Provavelmente você está vivendo ou tem algo hoje na sua vida que foi motivo de muita luta, de muita oração, de muito clamor lá no passado. Vocês estão entendendo? Cuidado com isso, irmão. Valorize o processo, irmão. É igual a pessoa que ela passa por um processo para ser aprovada. A aprovação é muito legal, mas é muito importante você desfrutar no meio do processo. Essa é a maior dificuldade do crente. Digo de qualquer ser humano também. Desfrutar do processo. Aprenda a valorizar, irmão. Aprenda a desfrutar. E obedeça, irmão. E obedeça. Para a gente terminar aqui, é o último tópico. Obedeça a estratégia que Deus vai te dar. Mesmo que pareça loucura, obedeça a estratégia que Deus vai te dar. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar sabedoria. Tem gente aqui que vai começar a prosperar em áreas que você acha que você nunca iria prosperar antes. Deus vai derramar dons, talentos, capacidade aqui para você viver algo incrível na sua vida ainda esse ano, irmão. Deus vai te dar a estratégia para você derrubar essa muralha, irmão. Então valoriza e seja sensível à voz do Espírito Santo. Para a gente concluir, não deixe as muralhas te desanimar não, irmão.
Não deixe os problemas falar mais alto do que a palavra de Deus sobre a sua vida. Não deixa não, irmão. Lembre-se que maior é aquele que está em você do que aquele que habita no mundo. Não cai uma folha de uma árvore sequer se não for da vontade de Deus. Se você está passando por isso, é porque Deus já te fez um vencedor. Deus já te fez uma vencedora nessa situação, irmão. E essa muralha vai cair. E nós vamos louvar e orar nesse momento aqui para essas muralhas caírem. Para Deus te dar sabedoria para você derrubar essas muralhas na sua vida.